mas chama Rockmaker, da banda Palavra Antiga. E olha que bonita essa letra também. Eu leio Rockmaker, você, Jean-Paul Sartre. A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas outros estão nécios para ti. Eu canto Kate Green, você canta o quê? A cidade está cheia de sons. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas outros estão surdos para ti. Vem jogando tudo para fora. A verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Eu fico com a escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim. A cidade está cheia de tinta. Na cidade dos homens tem gente que consegue ver, mas os outros estão cegos para ti. Quantas pessoas estão cegas, né? Eu monto o paradoxo no palco, você anda zombando da cruz. A cidade está cheia de atores. Na cidade dos homens tem gente que consegue dizer, mas os outros estão mudos para ti. Vem jogando tudo para fora. A verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. E essa parte aqui eu achei a minha cara. Toda vez que procuro para mim algo para ler, ouvir, olhar e dizer, Senhor, sabe o que eu quero? Toda vez que eu procuro para mim algo para ler, ouvir, olhar e dizer, Senhor, sabe o que eu quero? Toda vez que procuro algo para ler, ouvir, olhar e dizer, Senhor, sabe o que eu quero? Não me furto a certeza, Tu és a vida que eu quero. Ai, lindo, né, gente? Lindo, lindo, lindo. Compositor Marcos Almeida. Achei perfect. Nossa, eu não sei o que acontece comigo não, gente. Eu começo a ler a palavra, eu começo a falar aqui com vocês, o calor desce, o calor vem, que é uma maravilha. Eu termino de fazer essa live aqui pingando suor, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. Pois bem, música bonita à parte, bonita já é uma palavra muito interessante para as nossas vidas, já é algo que toca as nossas vidas. Eu espero que você que vai chegando aí já chame mais pessoas para participar dessa live, porque, gente, a palavra compartilhada, a palavra tem que ser compartilhada. Nós somos dependentes de Deus e quantas pessoas não sabem que nós somos dependentes de Deus? E além de sermos dependentes de Deus, nós somos dependentes dos outros. Deus nos fez dependentes. Então, há necessidade sim de que se os seus olhos estão abrindo, se os seus ouvidos estão atentos, há essa necessidade sim de transmitir essas ideias, fomentar essa vida nova para que a vida de outras pessoas também seja nova, né? Revelar essa boa nova às outras pessoas. É bom que se tenha as pessoas na mesma frequência, né? Bom dia, menina mulher Keila. Bom dia, família Carmo. Bom dia, Recanto do Beto. Melhor Tali. Gente, então bora lá pro nosso estudo? Olha aí o tema de hoje. Polêmico, não? Se fosse semana passada, vocês iam achar que eu ia falar de eleição, mas não é. Estamos falando da política da oposição. Meu Deus, que é isso? Nós estamos aqui percorrendo a trilha mais fascinante da humanidade, porque se a gente gosta de história, não tem história melhor do que as histórias de Jesus. Os lugares por onde Jesus andou, os lugares por onde Jesus passou ensinando. E nós estamos aqui trilhando esse caminho. E vamos junto? Estamos juntos nessa trilha? Essa é a trilha do Evangelho. Estamos aqui destacando no livro de Mateus hoje, examinando o capítulo 11 propriamente. A ideia essa semana é a gente estudar capítulo 11 e 12 com o tema política da oposição, mas hoje em específico nós vamos
começar aqui com o capítulo 11. Tem muita gente por aí prometendo uma vida mansa e muita mordomia para quem acredita no Evangelho, mas as coisas não são bem assim. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições e tribulações, não é mesmo? E por que estão falando o contrário? Se você quer ser um vencedor, você tem que acompanhar Jesus, trilhar os caminhos de Jesus, observar como ele enfrentava os seus adversários e como ele vencia essa oposição que mais cedo ou mais tarde viria e vem também nas nossas vidas. E por falar em política, né, gente? Tá acontecendo uma barulheira aqui perto de casa. Ô Jesus, esse povo parece que marca horário. Aí eu começar a minha live, começa esse peteco aqui de política. Bom dia, Kleber. Bom dia, David. Bom dia, Kia Queiroz. Vamos pôr um fone aqui, né? Um fone aqui para colaborar com a política, né? Põe um fone aqui para colaborar com os barulhentos que estão passando na rua. Política, gente, política. Bom, falam o contrário para ganhar dinheiros com Malaquias. Tá uma barulheira aqui, gente. Ficou bom aí para vocês? Porque eu acredito que com fone abafa mais, né? A barulheira aqui da política. Cíntia Lopes, bom dia. E bora lá então, gente. Vamos que vamos. Então, o que nós estamos falando hoje é sobre a política da oposição. Essa política da oposição, nós vamos ver que Jesus passou por essa política da oposição. A Edna disse aqui, ó, infelizmente o egoísmo nos impede de perceber que necessitamos uns dos outros. Gente, o mundo tá cada vez mais tendencioso pro egoísmo, né? Ontem eu até falava isso com meu esposo. O contrário do amor é esse egoísmo. O contrário do amor é esse egoísmo. Jesus, Deus, né? Ele fez o mundo porque ele ama, porque ele é amor e ele queria amar. Ele fez as pessoas para amar e nós fomos feitos para isso também. Tá ótimo, bora lá. Eu nem vou falar essas palavras aí, Kleber. Que é para ele... Você já repreendeu daí, né? Então bora lá. Pega aí sua Bíblia e vamos no capítulo 11. Jesus prega nas cidades. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então Jesus aqui, gente, ele deu as instruções aos 12 discípulos, que foi o conteúdo que a gente viu na semana passada, e agora ele partiu a ensinar justamente na cidade de quem? Dos discípulos. João, então, envia mensageiros a Jesus. Quem é esse João aqui? Esse João aqui é o João Batista, primo de Jesus, filho de Marta, irmã de Maria, mãe de Jesus. Quando João ouviu no cárcere, ou seja, João estava preso e, ao que tudo indica, por conta de falar das obras de Jesus, ele estava preso. Então, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Jesus, de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Então, João manda um recado para Jesus através dos discípulos de Jesus. És tu aquele que estava para vir mesmo? Ou havemos de esperar outro? Por que João Batista está passando por isso aqui, gente? João Batista havia batizado Jesus. João Batista, ele viu o alinhamento de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo acontecendo no momento desse batismo de Jesus aqui lá no Rio Jordão. Mas, pelo sofrimento, pelas circunstâncias que ele está passando agora, pelo fato dele estar preso, ele começa a ficar um pouco, vamos assim dizer, incrédulo. Será tu mesmo aquele
que devíamos esperar, porque ele está preso, né? Aí Jesus vai e responde, disse, ide e anunciai a João Batista o que estáis ouvindo e vendo. Então Jesus fala assim, João Batista está lá preso, né, ouvindo falar dos meus feitos aqui fora, ele não está presenciando a olho nu, ele está sabendo das fofocas. E aí ele está na dúvida se eu sou mesmo o enviado, porque ele está passando por essa prisão agora, por esse cárcere, e que inclusive seria degolado, né? Correndo risco assim de ser só degolado, só ter a cabeça cortada e tal. Degolado não é decapitado, Lorena, é enforcado, né? Correndo risco de ser enforcado. Bom, aí Jesus fala, vai e anuncia a João Batista tudo aquilo que vocês estão ouvindo e vendo. O que são essas coisas que vocês estão ouvindo e vendo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho, aos desamparados, aquelas pessoas que estavam marginalizadas, impuras, excluídas da sociedade, a essas pessoas está sendo pregado o evangelho. Fala para João Batista que é isso que eu venho fazendo. Eu venho curando cegos, eu venho curando coxos, eu venho curando leprosos, eu venho curando surdos, eu venho ressuscitando mortos. Fala para João Batista que é isso que eu venho fazendo. E será que eu sou então o enviado? O que vocês acham? Não é só para João Batista essa resposta, é para nós também, que ficamos questionando. Nós não questionamos? Será que Jesus é mesmo Salvador? Será que ele é mesmo Filho do Pai? Será que ele não foi só mais um homem que veio nessa terra, não? Será que ele é mesmo o Messias? Será que é? Será? Quantas dúvidas, não? Bom, e bem-aventurado é, Jesus continua falando, aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus fala então, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, que não achar em mim motivo de escândalo. Jesus não tinha motivos nesse sentido. Bom dia, Júlio Machado Filmes. E aí, beleza, Jesus vai então e manda esse recado para João Batista que está preso lá, caindo em contradições na sua fé, caindo agora na sua fé, tropeçando na sua fé. Será mesmo que esse cara aí é Jesus? Ele era primo de Jesus e estava duvidando agora de quem de fato era Jesus. Gente, o som tá atrapalhando aí da política? Ou tá de boa? Vai me falando aí. Se tiver muito impossível, eu dou uma parada, a gente dá uma pausa. Pra mim tá triste. Tá, continuando. Jesus dá testemunho de João. Estamos lá no versículo 7 de Mateus 11, tá? Para quem tá chegando agora, o bonde tá andando. Eu quero que vocês me façam o favor de, em vez de dizer glória, aleluia, amém, aperte o coração, tá? Aperta aí o coração para mim saber que vocês estão aí de boa, está tudo ok. Senão eu fico pensando que eu tô falando com os porcos, jogando pérolas. E aproveita, tá alto, né? Tá alto, tá bem alto. Tô vendo isso. É bom que vocês já ficam sabendo quem são os candidatos que estão aqui me atrapalhando. Não vota neles. Gente, aproveita aí então para compartilhar a live enquanto vai passando essa canseira aqui e a gente já vai continuar. Tá. Jesus então mandou essa resposta para... Agora passou, né? Passou mesmo. Jesus mandou... Passou. Jesus mandou essa resposta para João Batista e Jesus agora dá testemunho de João. Então, em partindo eles, partiram os discípulos, né? Para dar a resposta. Ai, Jesus, é triste, né? Tal da política, gente. Nossa.
Há quem goste. Mas é porque o tema hoje é política da oposição. Como o tema hoje é política da oposição, tinha que ter a oposição da política aqui na hora da nossa live. É assim, meu povo, é assim. Se mantenham firmes, que nós vamos dar continuidade. Eles já estão passando. Agora são só as buzinas. Jesus, então, dá testemunho de João. Então, em partindo ele, os discípulos, para dar lá as informações para João, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Então, Jesus agora vai falar para o povo, quem é João? Vocês sabem quem é João? João Batista, meu primo, meu brode? Então, Jesus vai e fala assim, que saíste a ver no deserto? Em relação a João, que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, para lá e para cá, né? Um caniço para lá e para cá. Então, ele se refere a João como se fosse uma pessoa. As outras pessoas saíam para o deserto ao encontro de João, né? João Batista estava lá no deserto, ele pregava no deserto. E ele era o quê? Um caniço agitado pelo vento. Ele estava para lá e para cá no deserto pregando pelo vento. Que vento seria esse? Pelo vento do Espírito Santo, pelo sopro do Espírito Santo. Sim, que saístes a ver, João Batista, nesse deserto? E o que vocês saíram a ver neste deserto? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas então, para que vocês saístes ao deserto? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Então Jesus aqui fala, vocês não saíam dos seus lugares para irem ao deserto para ver João Batista? Quem era João Batista para vocês saírem dos seus lugares? Para ver um profeta? Sim, vocês entendem que ele era um profeta? Eu vos digo, muito mais que um profeta. Olha aqui que Jesus fala de João Batista, que ele era muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito, eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Para Jesus, João Batista não era simplesmente um mensageiro. Ele era o protagonista do reino. Ele veio abrindo as boas novas, abrindo esse novo iniciar, abrindo a nova aliança. Então Jesus vem aqui explicando que João Batista não era uma pessoa qualquer. Bom dia, Gleide. Em verdade vos digo, quem está dizendo? Jesus. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Pelo seu caráter, pela sua consciência, pelo seu próprio vínculo com Deus. Ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí Jesus já vem falando que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Bom dia, Daniel. O reino dos céus tem sido tomado por esforço, e os que esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então agora, o que Jesus está falando aqui? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi tomado por esforço. As pessoas vinham tomando no poder, as pessoas vinham se apoderando do reino dos céus. Desde os dias de João Batista. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Porque agora acabou. Acabou. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Como se ele fosse uma reencarnação de Elias? Tem gente que fala isso. Não. Ele tinha uma atitude profética, assim como Elias. Então, olha que coisas extraordinárias Jesus vem falando aqui de João Batista. É uma pessoa para tomar por modelo, né? Porque João Batista na boca de Jesus era
mais que profeta, uma pessoa de um caráter, né, ótimo, assim, um ótimo caráter, uma boa postura, uma boa consciência, tinha relacionamento com Deus. E aqui ele vem falando que aqui nele encerrou todos os profetas e a lei. Acabou, parou aqui em João Batista. E se o quereis agora implica que se começa a nova aliança aqui, ó gente, neste momento. Quem tem os ouvidos para ouvir, ouça, Jesus fala. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante... Gente, olha isso aqui, presta atenção nisso aqui. Jesus vai e fala de João Batista, fala que como João Batista não tem, né? Ninguém até agora. E aí ele fala, quem tiver ouvido, ouça. E agora ele vem dizendo, mas a quem eu hei de comparar esta geração? Ele vai falar mal dessa geração agora. Daquela geração, gente, pensa da nossa. Que bafão. Aí ele pega e questiona. Jesus faz uma pergunta, mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que... Presta atenção. É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. É semelhante a crianças, é semelhante a meninos, que ao invés de estar brincando, estão gritando, estão fazendo birra, estão implicando uns aos outros. Jesus fala isso aqui da gente, daquela época, aquela geração, mas a nossa não está nada diferente. Somos semelhantes a meninos sentados nas praças que ao invés de brincar, desfrutar do reino, nós estamos o quê? Implicando, gritando uns aos outros. Aí vocês ainda falam assim, ó, nós tocamos flauta e não dançastes. Aí vocês viram para as pessoas e falam assim, pô, mas eu toco aqui uma música, mas ninguém dança. Birra, implicância, questionando. Aí você fala assim, mas eu estou aqui entoando lamentações e ninguém chora. Birra, manha. É isso que Jesus está falando que vocês fazem. Vocês ficam aqui sentados nas praças gritando aos companheiros falando, eu toco flauta, ninguém dança. Eu entoo lamentações e ninguém pranteia, chora. O que vocês são? Bobos, meninos idiotas. Vocês são os meninos... Idiotas não, ele falou assim, meninos idiotados. Vocês são emborrecidos, implicantes, parecendo um menino mimado. Bom, Jesus quis dizer isso aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Vocês estão... Essa geração pode ser comparada ao quê? A esses meninos implicantes. E aí, tanto que vocês são... Não nós, tá, gente? Isso aqui era aquela geração. A nossa geração tá maravilhosa. Jesus pega e fala assim, tanto que vocês se comportam como meninos implicantes, como meninos idiotados, né? Emborrecidos, que João Batista veio... Ele não comia, ele não bebia. E o que vocês diziam dele? Que ele tem demônio. Olha, tanto que vocês são... Tipo assim, né? Jesus quis dizer. João Batista veio, ele não comia, ele não bebia. O que vocês falam? Tem demônio. Aí veio o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Eu, Jesus. Aí eu venho, eu já como, eu já bebo. E o que vocês dizem? É um glutão, é um beberrão de vinho, é amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Vocês são emburrecidos, vocês são idiotados. João Batista vem e vocês chamam de demônio, porque ele não come, porque ele não bebe, porque ele vive no deserto. Eu venho... Eu, filho do homem, venho, eu como, eu bebo e eu estou com os pecadores porque eu não faço acepção de pessoas e vocês também falam, ah não, mas esse come demais, não, mas esse bebe demais. O que vocês são? Implicantes.
Vocês só sabem reclamar. Vocês só sabem ficar Vocês só sabem ficar infernizando a vida das pessoas. Vocês não sabem o que é a sabedoria. Vocês não sabem, mas a sabedoria ela é justificada por suas obras. Vocês não sabem ter frutos. Vocês não sabem utilizar da sabedoria para ter frutos, para produzir frutos. Vocês preferem ficar sentados e implicando um ao outro, falando um do outro. Jesus vem aqui e descasca essa. A sabedoria é justificada por suas obras. Vocês ficam sentados e implicando uns aos outros. Vocês não estão produzindo. E ficam falando de mim, que sento com as pessoas, que sento com os pecadores. E ficam falando de mim, que não faço acepção de pessoas. E ficavam falando de João Batista, que fazia tudo certo. Vocês também falavam. Ah, seus infelizes. Tipo assim, né? Eu usando o linguajar de um Jesus rebelde. Tô brincando, gente. Eu utilizando de uma linguagem mais próxima aqui da nossa realidade. Contar pra vocês que a minha casa é de esquina e fica numa avenida. Por isso, que enquanto a política passa, ela passa vindo, depois ela passa indo. Porque ela está voltando. Olha que maravilha. Então vamos continuando aqui na política da oposição. Vocês estão entendendo por que a política da oposição? Jesus aqui explica quem que é essa política da oposição aqui. Vem um que faz tudo certo, vocês falam. Vem um que faz tudo errado aos olhos de vocês, vocês falam. Vocês caem em contradição, vocês caem nas suas próprias contradições. Vocês são uns politiqueiros da oposição, não tem como, né? Vocês sempre estarão do contra, vocês sempre serão oposição. Seja bom, seja ruim, aos seus olhos, vocês estão nessa política da oposição. Enfim, isso foi o que Jesus disse. Em relação a João Batista, o que nós temos aqui? De acordo com a palavra de Jesus, então, ele foi o maior homem nascido de mulher. O maior homem nascido de mulher. O seu nascimento foi profetizado e ele foi comparado com Elias. E fique bem claro, não a reencarnação de Elias, mas o espírito profético, assim como Elias tinha, né? E como Jesus, o seu nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel. Quando o anjo Gabriel foi anunciar para Maria que ela ficaria grávida, né, do espírito, ele disse que em confirmação a sua irmã também, Isabel, já está grávida e, inclusive, carrega um filho que não será digno de desatar as sandálias dos pés e tarará. E aí explica algumas coisas assim, quando Maria chega para visitar a sua prima Isabel, Isabel sente saudar, né, o filho que a Maria carrega. Uma coisa assim. É bem interessante a passagem, é bonita. Mas então também teve esse anúncio, né, pelo anjo Gabriel da gravidez de Isabel, sua prima. Jesus tinha amigos pecadores. E nós, quantas vezes? Ai, mas não, eu não vou ser amiga de fulano não, porque eu sou de Deus, né? E eu vou ficar sentando com pecadores, e eu vou ficar sentando com gente que bebe. Não, eu não sou do mundo. Eu não sento com pessoas. Eu falei errado, gente, o nome? Eu falei Isabel mesmo, né? Ou eu falei outro nome? A Gleide colocou Isabel e eu fiquei com receio de ter falado errado. Então, o que acontece? Eu não esqueço desse nome, porque eu era menina uma vez, eu fiz um teatrinho na igreja, lá em Iporá, quando eu morava com a minha mãe ainda, eu fui Isabel na história. Aí eu lembro dessa história. Assim, né? Não tinha nem muita consciência do que era não, mas como criança eu fiz lá Isabel. Eu já carreguei João Batista no meu ventre, quando eu tinha lá meus 6 anos de idade.
Ai, gente, toda vida eu gostei de igreja. Minha mãe não ia. Gente, eu é incrível mesmo, sério, esse negócio, assim, só uma pausa. Minha mãe não tinha muito hábito de ir à igreja, assim, pelo menos eu não lembro. Mas a minha mãe tinha uma vizinha que ia na igreja. Eu lembro que eu ia atrás dessa vizinha para poder ir para a igreja com ela, porque tinha a escolinha, né, na igreja e tal, e eu queria participar, e eu gostava de ir. E ai, e as igrejas até hoje pregam a mensagem da antiga aliança, enquanto Jesus veio nos trazer uma nova aliança, nova mensagem, novo tempo. Justamente, Edna, por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô aqui também, porque assim, nossa, eu falo com todo mundo. Minha mãe é Isabel. Ah, sim, Leite, que interessante. Olha só, Edna, eu até estava comentando, essa semana uma pessoa veio conversar comigo e falou assim, nossa, Lorena, eu não me vestia, tipo, eu não cuidava de mim, eu não cuidava da minha aparência, agora eu venho cuidando, e antes eu só usava saia, agora eu uso calça, porque eu participava de uma igreja, assim, muito religiosa, né, e tal, muito centrada na antiga aliança, né, e aí ela falou assim, esses dias pra trás eu fui na casa de uma amiga minha e tomei um pouquinho de vinho. Assim, eu não tô me sentindo mal, mas será que tá errado? Gente, olha aqui. O que fala aqui nessa palavra? Jesus fala aqui, veio o Filho do Homem que come e bebe, aí vocês chamam ele de glutão e bebedor de vinho. Jesus bebia vinho. Só que, gente, existe uma grande diferença entre você beber e ficar embriagado. Então, assim, é lógico que Jesus não quer que você fique se sacrificando. Você acha que você ficar se maltratando, você não se cuidar, você não ter autoestima, a pessoa se deixar levar, engordar vários quilos, porque tá ficando ansiosa, porque já não faz mais sentido cuidar do seu corpo. Gente, Deus nos deu esse corpo. Ele nos deu esse corpo. Isso aqui é o nosso templo, é onde fica o Espírito Santo. As igrejas em si não cuidam tão bem do templo, não viram uma coisa toda, né, com os templos, e que nem é verdade que o Espírito Santo está lá dentro, porque é um templo de concreto. Agora nós somos templo do Espírito Santo. E a gente não vai se cuidar, não vai se revestir de todo cuidado, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar do nosso emocional, né? A gente tem que se amar, a gente tem que se respeitar. Aí o ato de beber não tá errado, o que tá errado é o ato de se embriagar, porque Deus nos deu livre-arbítrio, e se você está embriagado, você perde a sua capacidade de tomar decisões. Então, assim, tudo no seu controle, sabe? Tudo no seu controle. Mas tem gente, por exemplo, que não vai saber ser controlada, então evita. Tem gente que fala assim, mas se eu começar a beber um pouquinho, eu vou beber muitão. Então não bebe, você já sabe de você. Agora não, por exemplo, eu tomei uma taça de champanhe, eu tomei uma taça de vinho. Tipo, isso vai alterar os meus sentidos, talvez até altere, porque você não é acostumado a beber de jeito nenhum. Então, assim, faça uma análise de você mesmo. Porque aqui o próprio Cristo bebia. E as pessoas o criticavam por isso, porque ele comia e bebia com os pecadores. Mas por que você está falando disso? Porque Jesus tinha por amigo pecadores. Pessoas que às vezes você torce o narizinho porque você acha que você é santo demais para conviver com pecadores. Jesus não veio pelo santo. Jesus não veio por você que já se diz salvo, santificado. Jesus veio justamente pelos pecadores. E sabe o que eu penso? Se ele morreu pelos pecadores é porque não existe ninguém salvo, né, gente? Na verdade, não existia ninguém puro o suficiente para se salvar. Todos nós carregamos a mácula do pecado. Jesus veio e morreu por nós para nos salvar desses pecados. Então aqui, cá entre nós, é que não tinha ninguém digno de falar que não tinha pecado, de que não tinha mancha, né? Eu até já vi alguma passagem que fala assim, que se você fala que não tem pecado, você é pecador, sabe? O fato de você negar que você... eu sou santo demais, você já acabou de ser pecador, porque você tá pecando contra Deus quando você fala que não tem pecado. Tá,
Mas aí, ser amigo dos pecadores, nesse momento aqui, gente, era uma ofensa. Mas para nós é uma honra. Para nós é uma honra, porque Jesus, ele condenava o pecado. Jesus condenava o pecado, mas ele amava os pecadores. Para a gente é uma honra. Ainda bem que Jesus estava com os pecadores, isso quer dizer que ele está no meio de nós. Para a gente é uma honra, Jesus ama os pecadores. Jesus ama os pecadores, mas isso não quer dizer que ele ame o pecado. Porque o pecado, ele te afasta de Deus. O pecado, ele começa pequenininho, sutilmente, ele vai te afastando de Deus. Então, a gente busca sempre essa aproximação do Pai. Eu gosto sempre de falar que nós não estamos feitos, nós estamos em processo de feitura. Nós buscamos sempre pecar o menos possível. Mas nós pecamos. Gente, a gente peca em pensamento, a gente nem vê. Quando você vê, você já está pecando. Tá muito na nossa carne, né? Tá, aí Jesus, então, ele conhecia a necessidade dos pecadores. Jesus, ele conhece as nossas necessidades. E naquele contexto, ele ajudava as pessoas. E no nosso contexto, ele nos ajuda. E nós, como devemos modelar a Cristo, o que nós devemos fazer também? Ajudar os pecadores. Nós não somos independentes, nós somos dependentes do Pai, nós somos dependentes uns dos outros, nós estamos aqui com a missão de ajudar. E ajudar o meu irmão é ajudar um pecador, e amar o meu irmão é amar um pecador. E se eu amo um pecador, eu que sou pecadora também sou amada. Tão simples, né? Perfeito, Jesus ama o pecador, não ama o pecado, né, Sara? Verdade? Isso mesmo. Tá, Jesus veio ao mundo por causa dos pecadores, né? Ele não veio pelos sãos, ele não veio pelos puros, né? Os que se digam, ai, gente, me veio aqui na cabeça um negócio. Ah, eu esqueci. Mas enfim, ele veio pelos pecadores. Jesus demonstrou seu amor para com os rejeitados. Jesus, ele veio acolhendo muito mais os rejeitados. Olha, dentro das histórias que nós já estudamos, falando sobre os leprosos, falando sobre aquela mulher do fluxo de sangue, falando sobre os paralíticos, Jesus vem acolhendo essas pessoas que não eram acolhidas pelas religiões da época. Jesus vem acolhendo aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, que estavam rejeitadas, que eram consideradas impuras pela sociedade, que não podiam se aproximar da sinagoga, nem se aproximar. Então Jesus vem para essas pessoas que eram rejeitadas, que eram tidas por impuras, que eram tidas como mais pecadoras ainda, por carregarem em si doenças, por serem leprosos, por serem paralíticos, por serem surdos, por serem mudos. Aquele povo, a mentalidade daquele povo era demônio. Se a pessoa está doente, é porque ela pecou, é porque ela fez alguma coisa. Isso é a justiça retributiva de Deus. A pessoa está pecando, a pessoa está doente. É isso. Aquela mentalidade daquele povo, que era só a mentalidade daquele povo, né? Porque graças a Deus hoje ninguém tem esse tipo de mentalidade. Da pessoa tá doente porque ela pecou, né? Da pessoa tá passando por dificuldade porque ela pecou. Porque, caramba, se fosse assim, tava todo mundo doente, nós todos somos pecadores. Tá, Jesus então demonstrou seu amor para com os rejeitados. E Jesus mesmo, na cruz, ainda assim, ele se voltou para o pecador. Jesus, até a sua morte de cruz, ele se volta para quem? Para os pecadores, para todos nós. Ele salva a todos nós. E ali na cruz ainda tem um ladrão ali do lado dele que fala que quer ir para o céu, que se arrepende naquele momento. E ele fala, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então Jesus veio pelos pecadores. Será o quê, Gui? Será que foi só lá naquela época, né, que essas coisas aconteciam? Verdade. E Jesus, depois da ressurreição, ele também demonstrou ser amigo dos pecadores. Então, o que a gente percebe, os relógios têm ainda esse tipo de pensamento.
Os relógios, né? Então, o que a gente percebe é que as ações de Jesus o tempo todo apontavam para os pecadores. Jesus é essa pessoa que acolhe os pecadores, que não faz acepção de pessoas, que não discrimina as pessoas. E por que a gente vê, gente, tanta coisa acontecendo nesse sentido? Das pessoas analisarem quem entra, quem não entra, até nas igrejas. Nossa, eu fico olhando e fico pensando assim, tá tudo errado. Bom dia, Tiago. Eu ainda estava comentando hoje de manhã com meu esposo. Falei assim, amor, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu fico assustada com tanto que ela é atual. O tanto que parece que eu tô lendo e ela tá falando dos dias de hoje. E aí ele falou assim, vai abrindo os olhos, né? Eu falei, vai, porque aqui fala que o reino de Jesus estaria próximo quando todas essas coisas acontecessem. Meu Deus! Deus está chegando, Jesus está voltando, porque não tem condição. O tanto que eu leio e vejo que tá a cara, a mesma coisa. Parece que eu estou ouvindo Jesus falando pra gente. Então, gente, aqui nessa passagem, Jesus está relatando essa oposição dos fariseus e dos saduceus. As pessoas, embora ele estivesse fazendo o que seria o adequado, imagine hoje aparecer Jesus, imagine a nossa realidade de hoje. Bom dia, Tiago, bom dia, Alisson. Imagine na nossa realidade hoje, Jesus aparecendo e começando a curar, sem ser nas igrejas. Cá entre nós, analisa. Jesus começando a curar aqui, Jesus começando a curar acolá e tal. Se as igrejas não iam ficar assim, quem é esse aí? Aí Jesus não cobra dízimo, aí Jesus não cobra oferta, Jesus não cobra nada, Jesus não fala que tem que ir lá para dentro da igreja, Jesus começa a arrastar uma multidão. Gente, eu não dava 3 anos para Jesus ser morto, não, igual foi no Antigo Testamento, ou igual foi aqui no Novo Testamento. Eu não dava 3 anos para Jesus ser morto. Porque pensa que situação, se Jesus estivesse aqui no meio de nós hoje, com as redes sociais, ele ia e falava assim, vá e não fale nada para ninguém. Na hora que ele falasse isso, já tinha tirado foto, já tinha feito vídeo, já tinha espalhado, já tinha viralizado. Jesus não ia ser morto em 3 anos, Jesus ia ser morto em 3 dias. Na nossa realidade. Porque as igrejas iam falar assim, quem é esse? As igrejas iam se voltar contra Jesus numa velocidade. É só o que eu consigo ver. É só o que eu consigo ver. Porque as igrejas hoje, elas estão colocando à margem da sociedade os pecadores. Gente, se Jesus veio pelos pecadores, por que os pecadores não podem estar dentro da igreja? Por que eles só podem estar dentro da igreja se eles se converterem, se eles aceitarem Jesus, se eles andarem que nem vaca comendo grama dentro das igrejas? Só fazendo aquilo ali, só o que a igreja estabeleceu, pronto e acabou. Se Jesus voltasse, o que será que ia acontecer? Será que eu estou viajando muito? Eu penso aqui com os meus botões, sabe? Eu só fico pensando um pouquinho. E aí vamos continuar aqui, porque eu já estou enrolando. Vinde a mim. Jesus pega e fala aqui no versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha aqui, Jesus fala para essas pessoas virem até ele. As pessoas que estão cansadas, as pessoas que estão sobrecarregadas, as pessoas que precisam ser aliviadas. Não são pessoas que precisam ser mais sobrecarregadas ainda. Não são pessoas que precisam de mais fardos ainda nas suas costas, né? Aí Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo. Qual que é o jugo de Jesus, gente? O evangelho. O jugo de Jesus é a boa nova. O jugo de Jesus é você... Come cabelo não, Lorena. O jugo de Jesus é você pegar o evangelho, entender o evangelho. Tudo que você ouve na bênção dessa sociedade, você tem que olhar com a lupa de Jesus. Isso aqui tem a ver com o que Jesus falou ou não? Eu não vou cansar de falar isso para vocês. Analisem sempre se tem a ver com o que Jesus ensinou ou não.
Porque ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós a minha verdade, tomai sobre vós, eu sou o caminho, a vida, eu sou a vida, nossa, me perdi. O caminho, a vida e a verdade. Gente, eu confundi aqui a frase. Tá, eu sou o evangelho, eu sou a boa nova. Aprendei de mim. Jesus fala: aprendei de mim, porque eu sou manso. O que eu falei para vocês sobre ser manso e humilde? Eu sou manso e humilde de coração. Humilde quer dizer humus, quer dizer um coração pronto para receber a semente e ter essa semente. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu inverti as coisas. Quer dizer um coração pronto para ser lançada a semente e essa semente germinar. Eu sou manso e humilde de coração. Aprendei comigo a ter um coração manso e humilde. Acharei descanso para a vossa alma. Se você buscar o meu evangelho, se você buscar a palavra revelada, se você me buscar, eu que sou o verbo que habitei entre vós, eu que sou a palavra que habito entre vós, se vocês me buscar de todo o coração, vocês achareis descanso para vossas almas. Porque ao contrário do que muitas pessoas vêm falando que Jesus é, ou que Jesus deixa de ser, ou falando que isso é de Jesus, ao contrário de que muitas pessoas vêm dizendo, eu não trago essa opressão para vossas almas, não. Eu trago descanso para vossas almas, mas oxalá que eu trago descanso para vossas almas, mas também não é facilidade, não. Eu também não trago prosperidade, não. Eu também não venho trazendo essa mentira da facilidade, não. Porque eu também vos disse que no mundo vós teria aflição. Mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. O que Jesus então vem explicando é: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas não pense você que não tem dificuldade. Como eu mesmo disse, existe o jugo e existe o fardo. Eu não estou dizendo que não vai ter dificuldade, vai, mas comigo vai ser suave, comigo vai ser leve, porque eu não coloco na sua cabeça essa opressão que o mundo vem colocando, porque eu não coloco na sua cabeça essa cobrança que nunca existiu, porque eu revelo a você a verdade, e essa verdade que te conduz ao caminho, ao meu caminho de vida e não de morte, ao meu caminho que abre os seus olhos, que abre os seus ouvidos e que faz o seu espírito brilhar. Eu não quero que vocês se escondam na religiosidade. Eu quero que brilhe a sua luz e que a sua luz possa fazer outras pessoas terem essa clareza que você hoje começou a ter. Músicas para o final da live. Banda Resgate, em nome de quem? Eles precisam saber. Ó, o Kleber já deu aqui uma ideia. Quando a live acabar, vocês já vão ouvir essa música para introjetar o nosso estudo de hoje. Então, o que nós temos aqui, gente, é um convite quádruplo. Um convite quádruplo. Jesus diz: vinde, descansai, aprendei e serve. Vinde, descansa, aprende e serve. Para quem que o Senhor diz esse vinde? Para quem que Jesus disse esse vinde? A todos. Ele não fez acepção de pessoa. Ele não falou: você pode entrar na minha igreja, você não pode. Jesus disse a todos: vinde a mim, a todos. Por que as pessoas andam fazendo essa peneira, esse funil de gente para entrar, se próprio Jesus não fazia? Por que você se sente discriminado em determinados lugares, se o próprio Jesus não discriminaria?
E aí ele vem, aqueles que se esforçam para salvar-se a si mesmos, aqueles que estão dispostos a salvar-se, podem vir. Aqueles que estão sobrecarregados com os seus pecados, podem vir. Tanto aqueles que estão na busca da salvação, como aqueles que estão na busca de se libertar da quantidade de pecados que têm, que estão cansados dos seus pecados. Eu estou aqui, pode vir. E a quem o Senhor oferece esse descanso? Aos que estão cansados. Ah, mas pode fulano, pode ciclano, todos que estão cansados. A todos que estão cansados, Jesus oferece esse descanso. Mais uma vez, ele não faz acepção de pessoa. Aqueles que têm uma má consciência também, sim. Se você está cansado dessa sua má consciência, Jesus não faz acepção de pessoa. A você também ele oferece descanso. Mas e se a minha alma está aflita? Também. A você, Jesus também oferece descanso. Mas e se eu não faço repouso dia de sábado? Se eu não guardo o sábado? Ele também te oferece descanso. Ele te oferece um eterno descanso, independente do seu repouso sabático. Que a gente vai ver amanhã sobre essa questão do sábado. Então, de quem o Senhor exige o aprender e o que Ele quer que nós venhamos a aprender? Ele, de todos os que vierem a Ele e encontraram o descanso. De quem o Senhor exige o aprender? Se você veio até Ele e nele você encontrou descanso, agora Ele quer que você também aprenda. Ele quer que você aprenda para que a sua vida seja testemunho vivo. Ele quer que as pessoas aprendam dele a ter mansidão. Ele quer que as pessoas aprendam dele a ter humildade. Ele quer que as pessoas aprendam o seu exemplo. Jesus quer que nós o modelamos ou modelemos. Modelamos? Modelamos. Ele quer que nós aprendamos a sua palavra. Ele quer que nós aprendamos com as suas obras. O que Jesus fez? Lê, aprende, retém, absorve e vive isso na sua vida. Porque de nada adianta se você só aprender. E quem o Senhor convoca para servir? Os salvos? Quem Jesus convoca para servir? Tomai sobre vós o meu jugo, portanto, serve. Fomos salvos para servir. O serviço é feito por amor ao Salvador. Nós fomos salvos. Se vocês foram salvos porque Deus se serviu em amor, nós agora também temos que servir em amor. Este serviço é nosso santo dever. Jesus se entregou por amor a nós e nós também servimos por amor a Ele. Este é o serviço. Este é o servir. E qual que é o chamado de Cristo? Quem chama? Quem chama? Quem nos chama? Quem chama eu? Quem chama você? É o Criador, é o Salvador, é esse Deus de amor que nos chama. É aquele que perdoa os pecados e faz novas todas as coisas. E a quem ele chama? A quem ele chama? Aos cansados, aos oprimidos, aos presos, aos que já perderam a esperança. E quantos? Aos pecadores. E por que ele chama essas pessoas? Por que ele chama? Por causa do seu amor e não por causa dos nossos méritos. É o amor de Deus que nos chama, não é os nossos méritos. Por causa da sua compaixão pelos perdidos, é que somos
chamados, é que fomos salvos, é que fomos remidos. Por causa do seu desejo de que estejamos com Ele por toda a eternidade, é que Ele nos chama. É para nos colocar no seu serviço que Ele nos chama. E como que nós reagimos ao seu chamado? Rejeitando, muitas das vezes. Como que nós reagimos ao seu chamado? Rejeitando. Ou nós atendemos? Qual que é a sua postura? De rejeitar ou de atender ao chamado de Cristo? Você sabe que Ele te aceita assim como você está? E que basta você aceitar? Por que você muitas das vezes rejeita? Porque você acha que você não está pronto? Mas é assim mesmo que Ele te chama. Como que nós reagimos quando Ele nos chama? Nós aceitamos ou nós rejeitamos? Aprenda a aceitar como você está. E para que Ele nos chama? Para dar-nos paz, para dar-nos descanso, para um novo nascimento. É para isso que Jesus nos chama, para o descanso, para um novo nascimento. E para que possamos levar essa boa nova à vida de outras pessoas. E o caráter de Cristo, Ele é santo na sua natureza. Ele é inculpável, como cordeiro, Ele é sem manchas. É para a gente aprender com Cristo? Aprenda a ser inculpável como cordeiro, sem manchas. Puro em toda a sua vida. Separado e santificado no seu ministério. Manso e humilde de coração. Consagrado à obra. Persistente até o fim no seu propósito de salvar. Cristo teve o propósito de nos salvar até a morte de cruz. E por que você acha que o seu propósito é diferente? O seu propósito é de ser amor para salvar outras pessoas. O seu propósito é ser amoroso até o fim. Forte isso, Lorena. A Lise disse. Eu antes achava que não era merecedora. Fui salva. Entendi que sou filha. E é bem como tu diz. Eu recebi a paz depois que me aproximei do Senhor. E é isso mesmo. Cristo reside. Nele reside a humildade. Cristo se mostrou essa pessoa humilde. Quando ele assumiu a natureza humana, ele se mostrou humilde. Quando ele nasceu em humildade e pobreza, ele se reconheceu humilde. Quando ele obedeceu a Deus desde a juventude, ele se reconheceu humilde para você modelar a ele. Quando ele se submeteu à vontade do Pai, ele se mostrou humilde. Quando ele se tornou um servo de todos, ele servia a todos, ele se mostrou humilde. É isso que você tem que modelar. Quando ele rejeitou toda a glória humana, ele se mostrou humilde. Quando ele se expôs voluntariamente ao vexame, porque ele era Deus, cuspiram nele, jogaram pedra nele, colocaram ele numa cruz. Ele se mostrou humilde, mesmo sendo Deus. Quando ele obedeceu essa morte de cruz, ele se mostrou humilde. E é isso que eu e você tem que fazer. Modelar essa humildade e esse caráter de Jesus. Não esquecer desse convite quádruplo que ele nos faz. Vinde a mim, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Vinde, descansa em mim. Aprende comigo e serve. Serve, porque eu vim para servir em amor. E eu quero que você, em retribuição a esse amor, passe a servir em amor também. O que eu peço para que vocês façam é me modelem. Me modelem. E se eu morri por amor, estejam dispostos a morrer por amor também.
os seus irmãos, amai os seus inimigos, amai os pecadores, porque eu não vim pelos salvos, eu vim pelos pecadores. Aprenda a amar os pecadores, porque amando os pecadores, vocês estarão se amando. Amai uns aos outros, vocês são todos pecadores. Gente, então é isso. Amanhã nós damos continuidade ao nosso estudo nesse mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal. E amanhã nós iremos falar sobre, especificamente, descanso para os cansados. Amanhã eu quero falar sobre isso com vocês e se já der tempo a gente já vai entrar em Mateus 12, tá bom? Caso contrário é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se não tiver gostado, deixe a sua reclamação. Se tiver gostado, deixe o seu elogio. Mas não deixe de comentar. Falem bem ou falem mal, o importante é que falem. Porque a gente precisa desse feedback, não é não? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amei o próximo como a ti mesmo. Isso mesmo, Gui. E é isso, quem não assistiu a live desde o início vai ficar salva. Eu tô aqui derretendo, normal. Vai ficar salva aqui no IGTV, no YouTube. Então curte, compartilha, dê seu like ou seu dislike e viva em paz. Que a sua semana seja abençoada, encalorada, cheia do amor de Deus, assim como a minha já tá aqui derretendo de tanto calor. E é isso. Beijo e até amanhã, meu povo, minha pova, minhas pólvoras. Fui!